Muito bem, estamos aqui no Conecta Mais Notícias e hoje temos entrevista. Eu estou aqui com o biólogo João Augusto Bagatini, que vai nos falar sobre os tocos didáticos, para que nós podemos conhecer um pouco mais sobre isso. Uma boa tarde, bem-vindo ao Conecta Mais Web TV. Boa tarde, obrigado pelo convite. Daí, João, da onde nasceu essa ideia dos tocos didáticos? Essa ideia ela veio do meu trabalho na prefeitura aqui de Nova Prata, a partir do ano de 2005, em que eu comecei a conduzir os trabalhos de manejo da arborização urbana, né? Podas, abates, plantios. E nesse período eu pressenti que os profissionais que trabalhavam comigo, os operários das máquinas e tal, que faziam o serviço, eles não tinham o conhecimento. E na hora de fazer o corte, ficava ensinando, era mais difícil. Então eu comecei a separar amostras de peças que poderiam ser usadas, por exemplo, num dia de chuva, para treinar eles no local, né? Para virar um exemplo, para dar exemplos completos. Essa aqui, se não me engano, é uma das primeiras peças que me deu essa ideia, né? Quando eu encontrei esse ângulo feito, corte feito fora do ângulo, com um atraso no fechamento da casca, que, por consequência disso, gerou um apodrecimento ao interior da árvore. Quando foi feito o corte desse galho, eu percebi o furo. E assim a minha curiosidade científica aí começou a me aguçar de que forma eu poderia usar essa peça, em vez de descartar para lenha, como uma forma de educar as pessoas que faziam as podas. Então essa foi uma das primeiras peças que eu tive a ideia de guardar. Por alguns meses e anos eu fiquei guardando algumas peças em caixas de papelão, meio abertas ali. São vários exemplos que temos aqui, né? Atrás da minha mesa na prefeitura. Até que de repente eu pensei, isso que pode virar uma coleção que pode ensinar as pessoas, a pessoa comum também, né? Não apenas ao podador, ao jardineiro, enfim, mas a pessoa comum. E aí surgiu a ideia da coleção de tocos, eu chamei de tocos didáticos, né? Porque na verdade um toco, o conceito de toco seria essa sobra de corte que existe, né, no momento que você tira um galho e não corta ele na posição correta, que a gente ensina e aprende, né, dentro das técnicas de arboricultura. Então, esse seria o toco. Quando eu removi o toco, eu tinha um toco didático para mostrar que essa parte que sobrou num corte não deve existir. Então, eu comecei É um erro de manuseio, né? É a moda de manusear as árvores. Quando você faz um corte correto, você tem um resultado em que a casca acaba fazendo um fechamento natural ao longo de 1 ou 2 ou 3 anos até o interior, né, até o interior do corte, até o miolo do corte. Isso a gente chama esse conceito de oclusão. E a oclusão, ela é extremamente desejável nos trabalhos de manejo de árvores, né? Aqui também nós temos um exemplo de oclusão, né, que aconteceu em um galho menor, né, mas devido ao tipo de madeira, uma espécie um pouco mais frágil, né, apesar de haver a oclusão, a madeira trabalhou com insetos ou com decomposição antes de fechar o corte. Então houve um início de apodrecimento interno, que são essas regiões aqui em que a madeira está alterada. Então é importante a gente observar nesses conceitos que uma oclusão sadia, ela vai se dar nesse molde aqui, em que o interior da madeira fica completamente preservado. Certo. Tá? Vejam que houve formação de tecido de madeira por fora do resto do galho que existiu uma vez. Este é o melhor resultado, né? Onde você tem um fechamento de casca e a madeira perfeitamente conservada no seu interior. Isso por causa que ficou feito um corte errado na poda? Às vezes um corte de um galho muito grosso, sim, né? Ou às vezes a madeira tem também uma resistência biológica menor a insetos e apodrecimento, fungos, né? Que vêm no ar com a chuva ali e se instalam para decompor a madeira. O trabalho deles é esse. Por exemplo, nessa peça, né, em que a gente teve um galho aparado, no meio, que não é correto, né? Você não acaba eliminando a copa daquele galho, você acaba estimulando rebrotações, né? Só que a madeira também sendo frágil, isso aqui é uma madeira exótica de leucena, né? Você acaba atingindo, né, Beto, o interior da madeira de uma forma irreversível. A única forma seria você achar a base desse galho lá, procurar as estruturas que nós tanto procuramos numa poda correta, que são as estruturas de crista e colar, e fazer o corte na região exata que se aprende, que vai facilitar esse tipo de fechamento no futuro. Né? Então aqui eu trouxe algumas peças mais emblemáticas, assim, que traduzem os melhores conceitos, né? Nesta peça, por exemplo, a gente teve um galho que, acho que é possível perceber uma região circular aqui de casca, né? E um galho que foi cortado fora do ângulo.
quando ele devia ter sido cortado por aqui. Sim. Né? A pessoa, talvez, devido ao galho estar na altura, ela acabou não tendo facilidade para fazer o ângulo correto de corte. E como o fechamento, que é a oclusão, demorou muito, acabou encaminhando para o interior da peça um apodrecimento também irreversível, que infelizmente se encontrava com outro que começou na outra oclusão, né, gerando em alguns anos um ponto completamente frágil no interior deste galho. Quer dizer, o galho poderia quebrar nesse ponto, mas certo. alguns anos num dia de chuva, por exemplo, porque a gente tinha uma decomposição interna escondida. E daí, João, quantas peças já estão catalogadas, assim, em relação a essas plantas? Certo. O acervo, então, começou com 1 ou 2 peças, como eu já contei, lá no ano de 2005 ou 2006, eu não tenho esse registro. E ao longo do tempo elas foram recebendo, aí eu percebi a potencialidade de criar uma coleção para ensinar pessoas também em eventos e tal. Mesmo quando alguém vinha me questionar na prefeitura, eu poderia mostrar situações, e eu fui agregando peças, na medida que eu ia encontrando elas em serviços que eu tinha que fazer. Eu não fui abatendo árvores para tirar peças, né? Eu aproveitava as peças nas árvores que eu fazia, às vezes a remoção de um galho, ou às vezes o abate. Então, hoje, elas catalogadas, né? Cada peça recebeu uma numeração, né? Eu tenho 56 peças catalogadas e existem peças descritas, né? Sim. Cada peça tem uma plaquetinha que acompanha a peça na exposição, com algum descritivo, um brasão da prefeitura, afinal é uma coleção pública. E elas são de 12 espécies nativas e 15 exóticas, 27 espécies de madeiras, né? Estão representadas nessa coleção. Ainda tenho peças em secagem, que eu ainda não processei, não abri, não serrei, que então provavelmente eu chegaria a umas 30, 35 espécies. Por exemplo, aqui praticamente não tem tipuana ainda, eu tenho discos de tipuana, como aquele disco ali, né, que a gente chama de bolacha também, certo, que estão lá desidratando. E agora esse negócio assim, questão, de que forma são feitos esses eventos assim? Tá. Então, uma vez que eu participo da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, inclusive até o fim do ano eu sou o diretor regional sul, né, ou seja, trabalho na gestão dessa presidência agora com o Paraná para baixo, né, dentro da sociedade brasileira, por causa disso, eu acabava levando nos eventos que a gente faz, estaduais, né. Então, essa coleção já foi a pelo menos 20 eventos, no Rio Grande do Sul, a maioria deles, e estive agora, vim na semana passada do Paraná, em 2 vizinhos, onde participei do 4º encontro da Regional Sul. E esse encontro da Regional Sul, ele envolve o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E essa coleção foi visitada por cerca de 150 pessoas, elas registram a presença, né, eu faço para ter esse mapeamento de cidades e tal, e quantidade de pessoas, eu faço um registro de visitantes, né, em que as pessoas assinam seu nome, a cidade e colocam um comentário. A maioria dos comentários são positivos, né? Sim. Excelente, ótima criação, fantástico, continue sempre. Palavras de estímulo, né? Eventualmente alguém não comenta nada, mas nunca tive um comentário negativo sobre a coleção. E ela fica exposta com muito mais espaço, né, do que a gente acabou amontoando nessa mesa, né, com as suas plaquetinhas. Existe um banner também que acompanha a coleção, explicando o histórico rapidamente. E assim eu fui atingindo um público leigo e um público técnico. O que eu posso dizer, e com certo orgulho, é que depois de praticamente 10 ou 12 anos expondo ela em eventos, os maiores especialistas do Brasil que vão nesses eventos são meus amigos pessoais, inclusive por causa da Sociedade Brasileira, né, da SBAL, e eles dizem que nunca viram nenhuma coleção do gênero no mundo onde já foram, né, no mundo todo, onde já foram em eventos no exterior também. Estrangeiros que viram ela também comentam que ela na sua ideia de criação, ela é peculiar e única e tem que ser mantida, tem que ser ampliada e talvez até estimular a criação de coleções em outras cidades, outros estados, com as suas madeiras locais, com as suas realidades de manejo locais, que sirva também de modo de educar a população. E tu acha que vai ter um crescimento ainda? Vai ter, eu espero chegar a 100, 200 peças. Né? Como isso é um trabalho do órgão público ali, a gente acaba fazendo nas folgas, né? Sim. E por isso é que eu não adicionei peças ainda ao acervo, por falta de tempo de manejar, né? Sim. E também eu queria dizer que eu participei no ano de 2016, na Feira Internacional de Meio Ambiente que acontece em Bento Gonçalves, chamada FIEMA,
né? Participei com 2 trabalhos para poder divulgar ela e publicar ela em anais, né? Anais científicos. O evento se chamava 5º Congresso Internacional de Tecnologias para o Meio Ambiente, um evento paralelo à FIEMA. Lá eu consegui expor ela durante 4 dias, recebi a maior quantidade de visitantes que registraram, porque boa parte do tempo eu ficava junto, estimulando as pessoas e respondendo perguntas. Lá foi um dos lugares que eu mais recebi visitantes que registraram na planilha, né? Disso saiu então 2 trabalhos que foram descritivos em relação à parte física, já que tinha limitação de páginas, eu não conseguia botar toda a história num trabalho só. Eu fiz um para descrever a parte física, assim, a descrição das peças, os conceitos, o que ela aborda, e outro trabalho eu escrevi sobre a sensibilização de pessoas através da coleção, que se chamou Tocos Didáticos, sensibilizando cidadãos para uma arborização urbana mais sadia. Aí nesse título dá para entender bem o objetivo dela hoje, a ideia dela, né? E passou-se 1 ano, 2 anos, em janeiro desse ano recebemos o convite de uma editora chamada Atena Editora, né? Convidando para a participação num livro com o capítulo desse trabalho da educação, né? Com o custo apenas de editoração, um valor pequeno, eu e os outros 2 autores que participamos, que são o Marco Aurélio Verdade e a Tatiane Roland Celeste, são doutores em educação. Eu convidei eles para escrever esse 2º trabalho para ter maior embasamento da parte de educação no nível mais profundo, assim, conceitual, e eles participaram naquela época com boa vontade e hoje são coautores desse trabalho e vão participar comigo, né? Aqui temos a carta de aceite da editora Atena, que está à disposição. É um livro e já tem previsão do lançamento do livro? Agora em maio. É um livro eletrônico, ou seja, vai estar acesso sem custos e para o mundo todo lá um capítulo específico, né? O livro vai se chamar Agroecologia, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Vê que isso aqui não é somente arborização urbana, é sensibilização também, educação ambiental também é o objetivo desta coleção. Então, isso nos deixa muito orgulhoso, nós autores do trabalho, mas enfim, o município em si acaba sendo levado sem ônus maiores, né, ao mundo todo, divulgando o trabalho que a gente desenvolve nesses 15 anos com a criação da coleção. Eu já conversei diversas vezes com a vereança, né, com os vereadores, para que eles proponham uma espécie de reconhecimento municipal, transforme isso num patrimônio cultural da cidade, que facilite, às vezes, o meu deslocamento para mais eventos, né, quando convidado, porque afinal a gente tem muitas tarefas e tal, e acaba não podendo se dedicar à coleção. Certo. Escuta, mais alguma coisa que você quer divulgar para a gente ficar bem informado sobre esses tocos didáticos? Eu gostaria de falar sobre o alcance que essa coleção tem quando os visitantes de diversas regiões do país acabam vindo a ela, né? Já tivemos, até 2016, após o evento da FIEMA, eu fiz um levantamento, né? Acabei criando minha tabelinha de dados e tal, né? Em que eu fiz um levantamento dos estados que já tinham visto, né? E mais da metade dos estados do Brasil já tinha tido acesso à coleção através de algum representante, ou 2 ou 10, né? Depende da quantidade que foram ao evento. No Rio Grande do Sul, 1/4 das cidades já teve alguma pessoa vendo e levando esse conhecimento para casa. E no Brasil, 36 cidades fora do Rio Grande do Sul também já tiveram representantes que já conheceram a coleção. Naturalmente, depois de 17, 18, 19, houveram acréscimos, mas eu não consegui atualizar essa tabela. Eu queria dizer que a coleção... Acontece no final de semana essa parte que tu faz, não? Ou durante a semana não, mesmo? Eu encaixava, encaixo no meu expediente, porque, por exemplo, essas peças são serradas com uma serra-fita de carne, de açougue, que existe lá na ABEM, na entidade ABEM, que sempre me permitiu usar as máquinas e tal, fazendo os cortes que exigem uma serra mais fina, mesmo uma serra circular. Essas têm que ser beneficiadas na base do corte, né? E depois lixadas para enfatizar alguns desenhos, algumas estruturas, né? E isso não se faz num apartamento, se faz numa marcenaria. Então eu tenho a agradecer muito às entidades, né, que me permitem chegar às suas máquinas e trabalhar. Então é isso, João. Mais alguma informação que quer passar para a gente? Não. É só falar que a gente está divulgando aí. Isso. E vamos divulgar o livro também, né? A gente, assim que sai o livro, eu vou pegar esse arquivo, vou divulgar de forma ampla, né? Tanto nos jornais e tal. Agradeço aos jornais locais pela divulgação do nosso trabalho, em momentos que a gente pediu espaço, né? Jornal Popular e Correio Livre, cedendo páginas para a gente fazer notícias sobre a coleção. Vejam aqui, eu trouxe algumas matérias que aconteceram, né? Nesse período em que a gente teve uma
Sempre um divulgando, espaço né? garantido, né, para fazer a divulgação, né? Também temos uma página inteira que foi cedida num mês de janeiro pelo Jornal Popular, acabou sendo fevereiro, em que eu pude praticamente fazer um resumo completo dela, né? No Jornal Popular em 2016, ainda naquele 2016, ano. Antes de ir para a FIEMA ainda, consegui Sim. fazer essa divulgação. Né? E eu espero, com essa coleção, atingir as pessoas na mudança de conceito que eles têm sobre as árvores. Entender que as árvores são seres vivos e têm reações. Isso aqui não ia acontecer numa pedra, né? Não ia acontecer numa madeira seca já cortada, né? Talvez em menor grau, mas a madeira verde, a árvore verde, temos que lembrar que eles que são partes de seres vivos, né? E seres vivos merecem nosso respeito, a gente pode explorá-los quando necessário, afinal somos a espécie, digamos, mais inteligente, às vezes não parecemos, mas somos a mais inteligente do planeta Terra, mas usamos mal os recursos, né? Era isso que eu tinha a dizer. Então tá, João. Obrigado por sua participação aqui na Conecta Mais Web TV. Muito bem, agradeço o espaço, agradeço o convite e que vocês vejam essa coleção exposta na cidade. Quando a gente faz anúncio, vão procurar o evento, por exemplo, o Congresso Florestal Estadual. Todos os que tiveram, os últimos 3, elas estavam expostas sempre participando, aberto, claro, à população em geral. Né? Tá ok? Bom, muito obrigado. Então tá. Então esse foi João Bagatini, o biólogo que nos deu informações sobre os tocos didáticos. E nós seguimos com nossa programação.